E no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, vamos conhecer melhor o retrato dos jovens portugueses. É nosso convidado Gonçalo Matias, presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito boa noite, Gonçalo. Seja muito bem-vindo. E vamos começar por escrutinar este relatório da Pordata. Que realidade é que este estudo destapa? Nós, como disse, no âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude, achámos interessante revisitar os dados sobre os jovens portugueses, olhar para os jovens portugueses, olharmos para os jovens na faixa etária entre os 15 e os 24 anos e aquilo que se verifica, que me parece de destacar, é, por um lado, temos jovens muito qualificados, em comparação com a média europeia, com qualificações superiores. 9 em cada 10 jovens frequentam o ensino secundário. Há uma percentagem elevada de jovens com o ensino superior, superior, aliás, à média europeia, e também no que diz respeito às competências digitais, utilização da internet, utilização de redes sociais, os jovens portugueses estão também acima da média europeia. Portanto, olhamos para São os pontos mais positivos. São os pontos mais positivos deste relatório. Os pontos mais negativos, diria assim, têm a ver com o mercado de trabalho. Há, desde logo, uma enorme precariedade do trabalho jovem. 6 em cada 10 jovens têm trabalho precário e temos cerca de 20% de desemprego jovem, e os salários são também salários bastante baixos. O salário médio em Portugal anda pelos 1.300 euros e, no caso dos jovens, é abaixo dos 1.000 euros. Não chega a 1.000 euros. E, portanto, temos aqui uma situação difícil do ponto de vista do mercado laboral, e também difícil do ponto de vista da inclusão social, porque depois essas dificuldades de acesso ao mercado de trabalho também provocam situações de exclusão social, de risco de pobreza, e vamos também verificar que cerca de 25% dos jovens estão em situação de risco de exclusão social ou de pobreza. Um outro aspecto também que é interessante neste estudo tem a ver com a habitação, que é um tema que tem sido tão falado, e é talvez o número mais impressionante que este relatório revela. 95% dos jovens até aos 24 anos vivem em casa dos pais. E este número tem vindo a piorar. Portanto, se olharmos para as últimas décadas, este número tem vindo a aumentar. Isso confirma, aliás, a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançou ainda a semana passada um estudo sobre habitação, que revelava um aumento significativo do preço da habitação e uma dificuldade de os jovens acederem à habitação. E isto mostra isso mesmo, ou seja, os jovens saem cada vez mais tarde de casa. Hoje a média de saída de casa está acima dos 30 anos, de casa dos pais, e, portanto, revelam uma grande dificuldade de acesso à habitação. E o que é que podemos concluir e que fatores é que explicam tudo isto, quando começou por dizer que temos dos jovens mais qualificados, mas depois são também aqueles que passam por maiores dificuldades? Ora bem, isto parece uma contradição, mas na verdade não é. O que se passa é que o país investiu muito seriamente na educação dos jovens. Os jovens corresponderam no sentido em que estudaram, dedicaram-se e absorveram essa educação, estão hoje entre os mais qualificados da Europa, mas depois, infelizmente, o mercado de trabalho não acompanhou e não está a ser capaz de responder e de absorver estes jovens, pagando-lhes salários e oferecendo-lhes trabalhos que lhes paguem salários adequados. Isso depois leva ao resultado também a que temos assistido, que é uma saída muito significativa dos jovens do país, porque, evidentemente, que se são qualificados, por um lado, mas, por outro lado, não têm oportunidades de trabalho, não têm salários condignos, há um incentivo a que saiam do país. Os nossos dados revelam, desse ponto de vista, que nos últimos 3 anos houve um saldo migratório positivo de jovens, isto é, entraram mais jovens em Portugal do que saíram. Isso não era verdade na última década, nós perdemos muitos jovens na última década, tínhamos saldos migratórios negativos, mas nos últimos 3 anos tivemos um saldo migratório positivo, o que mostra que uma das vias para compensar a saída dos jovens é precisamente a imigração e a imigração jovem. Mas aí também há um problema, ou há uma dificuldade, é que os jovens que vêm para Portugal têm, em média, menos qualificações do que os jovens que saem do país. E, portanto, neste equilíbrio, neste balanço, nós estamos a perder qualificações por essa via. Gonçalo, e relativamente à saúde, também há indicadores neste relatório? Também fomos olhar para a saúde. Em geral, os jovens dizem-se de boa saúde, entendem-se de boa saúde. Há ainda algum problema relacionado com a obesidade. Cerca de 20% dos jovens estão em situação de obesidade. Cerca de 50% dos jovens dizem que consomem álcool, embora não de forma diária. E depois o dado talvez mais positivo neste aspecto tem a ver com o tabaco.
cerca de 80% dos jovens dizem que não fumam. E, portanto, nesse sentido, houve aqui uma evolução positiva, quer no consumo de álcool, mas, sobretudo, no consumo de tabaco. Nas últimas décadas houve uma evolução positiva. Portanto, do ponto de vista da saúde, os jovens estão também a melhorar, digamos assim. E do ponto de vista da religião, visto que estamos nesta Semana de Jornada Mundial da Juventude? É verdade, do ponto de vista da religião, 7 em cada 10 jovens dizem-se católicos e, portanto, mostra ainda uma enorme prevalência do catolicismo entre os jovens portugueses. Isso também mostra a importância das Jornadas Mundiais da Juventude, talvez uma das razões para elas se realizarem em Portugal, apesar de, evidentemente, as práticas religiosas, e também na Fundação há um estudo sobre isso, têm estado a perder incidência entre os jovens nos últimos anos, mas ainda assim estes dados revelam que 70% dos jovens portugueses se declaram como católicos. Olhando para todas estas conclusões, qual é a tendência e a que é que devemos estar particularmente atentos para que não seja um problema a evoluir no futuro? Eu acho que há 2 aspectos que são fundamentais e são muito preocupantes quando se olha para estes dados e quando se pensa em geral na juventude portuguesa. São os dados que têm a ver com o emprego e que têm a ver com a habitação. É insustentável. Aliás, se nós olharmos, mesmo o número total de jovens em Portugal neste momento é cerca de 10% da população, cerca de 1 milhão, e também houve aqui um decréscimo. Portugal é um país muito envelhecido e com perda progressiva de jovens. E se nós não olharmos para os temas do emprego e da habitação, corremos o risco de perder ainda mais jovens no futuro, de voltar a ter o tal déficit demográfico de jovens, e isso vai contribuir para o ainda maior envelhecimento da população portuguesa, que é um dos principais problemas que o país tem. Portanto, nós temos que olhar com muita seriedade para o tema do emprego, garantir que os jovens tenham um emprego estável, com salários dignos, porventura olhar para a carga fiscal, porque isso também é importante no final do dia, saber quanto é que a pessoa leva para casa e, portanto, olhar para a questão do emprego e para a questão do salário como um todo e olhar para a questão da habitação, porque a questão da habitação é fundamental. Isto é, se nós temos salários que estão muito abaixo da média europeia e temos preços de habitação que estão em paridade ou até, em alguns casos, acima da média europeia, em cidades como Lisboa e Porto, isto significa que a situação é incomportável para os jovens e há um incentivo enorme a que saiam. E, portanto, eu acho que esses são aspectos fundamentais. Quando agora olhamos para a juventude e, felizmente, ao longo dos próximos dias, vamos receber centenas de milhares, não mesmo milhões de jovens em Lisboa, os jovens portugueses vão estar a receber, vão estar na qualidade de anfitriões e muito bem, farão certamente muito bem esse papel, mas é muito importante que eles estejam bem no seu país, que queiram cá continuar e que contribuam para o desenvolvimento e crescimento do país no futuro. E que se faça, sem dúvida, essa reflexão sobre aquelas que são as maiores necessidades. Esse foi o nosso objetivo. Gonçalo Matias, boa noite e obrigada pela presença nesta edição da noite.